Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na segunda parte, que trata sobre os procedimentos especiais. Estamos vendo o procedimento especial do mandado de segurança. Vamos tratar, a partir do vídeo de hoje, do seu procedimento em si, a sucessão de atos processuais que compõem o procedimento. Vamos tratar, então, inicialmente, da liminar. De acordo com o artigo 7º, ao despachar a inicial com o recebimento do mandado de segurança, a liminar deve ser apreciada, eis que, diante da brevidade do procedimento, o Ministério Público será ouvido logo após as informações prestadas pela autoridade coatora e logo em seguida ocorrerá o julgamento. Não sendo analisada a liminar no início do processo, esta pode ser enfrentada apenas no curso do procedimento. Consiste a liminar em uma forma de suspensão do ato coator, embora possa a liminar ser deferida não necessariamente só para a suspensão do ato impugnado. A Lei 12.016 de 2009, que é a lei que rege, disciplina o mandado de segurança, faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da liminar, o que vem recebendo críticas de parcela da doutrina por violação ao acesso à justiça, compreendido em sua leitura contemporânea de acesso à ordem jurídica justa, garantindo uma tutela jurisdicional efetiva e adequada à realidade circundante. O STJ afirmou o entendimento de que não é possível condicionar a realização de um depósito ou caução para o deferimento da liminar. Vejam o julgamento do recurso especial 249647 a esse respeito. Alguns autores adotam uma posição intermediária, sustentando que ao juiz, no caso concreto, deve ser atribuído o poder de ponderar entre os interesses contrapostos e, verificando a evidência do direito do autor, conceder a medida sem a exigência de garantia. A legislação pode restringir a concessão de medidas liminares, mas o STF, no julgamento da ADIM 223 e da ADC número 4, evidenciou que, diante do bem jurídico em conflito, o magistrado pode afastar a exigência de caução. A solução, portanto, é o manejo do sistema difuso de controle de constitucionalidade. O parágrafo 2º desse artigo 7º reproduziu algumas restrições à concessão de liminar em mandado de segurança, constantes de normas esparsas, as quais não podem ser interpretadas literalmente, pois do contrário padecerão de inconstitucionalidade. Nada obstante que o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, conceda liminar. Deliberando o juiz a respeito da liminar, tanto pela concessão quanto pela denegação, será cabível o agravo de instrumento disciplinado pelo Código de Processo Civil. Na vigência da lei antiga, como não havia previsão expressa, parte da doutrina sustentava
que a decisão a respeito da liminar seria irrecorrível. Os efeitos da liminar, desde que esta não seja revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença, como se vê do parágrafo 3º do artigo 7º. Pelo dispositivo, a sentença deverá afastar a decisão liminar, em razão da distinção entre as cognições exercidas nestes provimentos judiciais. Com efeito, a cognição exercida na sentença é exauriente, formando-se juízo de certeza, com base em provas documentais, enquanto a cognição da liminar é sumária, fundada, portanto, em mero juízo de probabilidade. Esta previsão expressa afasta a incidência do raciocínio que tem sido exercido no juízo comum, no sentido de repristinação dos efeitos da liminar anteriormente concedida, se a apelação interposta contra a sentença goze de efeito suspensivo, o que é regra no CPC, pois a eficácia da sentença estaria suspensa. Sobre o ponto, dispõe o enunciado de número 405 da súmula de jurisprudência predominante do STF, que, denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento de agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. O artigo 8º prevê a perempção ou caducidade da medida liminar, ex officio ou a requerimento do Ministério Público, quando o andamento do processo restar prejudicado em razão da concessão da medida liminar. Trata-se de hipótese que representa manifesta desídia do autor, ao criar obstáculos ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem. Mesmo não constando expressamente da lei, há de se ter por admitido a provocação pela autoridade coatora ou pela pessoa jurídica de direito público. Há, em sede doutrinária, quem critique esta opção legislativa, pois não pode ser requisito para a manutenção da liminar o comportamento adotado pelo impetrante no processo, ainda mais existindo meios processuais para obstar tal conduta, e por se tratar o mandado de segurança de uma garantia constitucional. Deve o juízo observar o parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, intimando pessoalmente o impetrante antes de aplicar a perempção ou caducidade prevista nesse dispositivo, evitando-se as decisões surpresas ou de terceira via. Vamos tratar agora da sentença no mandado de segurança. A sentença em mandado de segurança tem eficácia predominantemente mandamental, pois impõe à pessoa jurídica o cumprimento de uma obrigação com caráter de ordem, somente podendo ser efetivada por meios de coerção indiretos. Antes da nova lei, entendia-se que o descumprimento desta ordem poderia caracterizar 2 tipos penais. Inicialmente, poderíamos ter o crime de desobediência, que se caracterizaria no caso de descumprimento da ordem legal por ato do particular ou do funcionário público fora das suas atribuições. Sendo um servidor público, o crime seria de prevaricação, com o interesse pessoal presumido. Com o advento da nova lei, restou consignado que o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança constitui crime de desobediência, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e da Lei de Responsabilidade, Lei 1079 de 50, independentemente de o recalcitrante ser funcionário público ou não, como se extrai do artigo 26. O STJ já possuía precedente nesse sentido, como se extrai do HC 12008, Ceará, e o HC 30390 de Alagoas. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 14, a sentença do mandado de segurança somente pode ser impugnada por recursos não dotados de efeito suspensivo, permitindo-se, assim, a execução provisória, salvo nos casos de vedação à concessão de liminares, para os quais a apelação será dotada de efeito suspensivo, admitindo-se apenas a execução definitiva. Há uma profunda divergência doutrinária quanto à classificação do conteúdo dos provimentos jurisdicionais. Inicialmente prevalecia a teoria trinária,
pela qual teríamos sentença declaratória, constitutivas e condenatórias. Todavia, tal teoria sofreu críticas, especialmente dirigida por Pontes de Miranda, construindo-se a teoria quinária, que acrescentava às 3 modalidades já existentes de sentença 2 outros tipos, a sentença mandamental e a executiva, também chamada de executiva lato sensu. Agora uma passagem bibliográfica, doutrinária, extraída do curso de Direito Processual de Fred Didier, que aparece na tela para os senhores. O critério distintivo era exatamente a necessidade ou não de um novo processo para a efetivação da decisão judicial. A sentença condenatória deveria ser executada ex intervalo, em outro processo. Já a sentença mandamental e a executiva poderiam ser executadas sine intervalo, ou seja, no mesmo processo em que foram proferidas. Atualmente, no entanto, essa discussão perdeu sentido, pois esse critério não será mais apto a distinguir as sentenças condenatórias das mandamentais e das executivas lato sensu, pois aquelas as condenatórias passaram a ser proferidas em um processo sincrético que dispensa o manejo de um processo autônomo de execução. Na verdade, estas 2 novas espécies de sentença não formam outras 2 espécies, mas inserem-se como subdivisão das sentenças condenatórias. O critério distintivo deve ser a forma de efetivação da decisão, o que ocasiona a subdivisão da prestação condenatória em 2 espécies, mandamental e executiva lato sensu. As sentenças condenatórias, stricto sensu, necessitam de uma atividade executiva ou de efetivação do direito, ao passo que as sentenças mandamentais e as executivas lato sensu admitem efetivação no mesmo processo em que proferidas. A primeira por uma medida de coerção indireta e a segunda por uma medida de coerção direta. Especificamente quanto ao mandado de segurança, devemos ter em mente que, quando de sua previsão, a possibilidade de efetivação sine intervalo da decisão era algo absolutamente excepcional no sistema processual. Tratava-se, portanto, de uma tutela jurisdicional diferenciada, apta a tutelar com presteza direito líquido e certo violado por ato coator, por meio de uma medida executiva que levasse à efetivação sine intervalo da ordem imposta. A jurisprudência, em geral, não permite que, em mandado de segurança, se declare alguma coisa, ou se constitua ou desconstitua algo. A tutela jurisdicional, que se pode promover por meio dessa ação, tem como característica a fixação de uma prestação a cargo de uma pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que exerça a função de soberania por delegação, ou seja, a fixação de uma sentença condenatória. Abaixo veremos dois enunciados de súmula do STF. Primeiro, o enunciado 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. E o enunciado 271. A concessão de um mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Bom, a gente encerra com isso a análise da liminar e da sentença no procedimento do mandado de segurança. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. A partir do próximo vídeo, nós veremos o próximo tópico que está na tela destacado aí para os senhores, o trato dos recursos no mandado de segurança. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.